Então tá lá, a transmissão de fluidos através do passe espírita é a transferência de fluidos espirituais e humanos, encarnado e desencarnado, combinados, emitidos pela vontade, tanto do desencarnado como do encarnado, numa ação conjunta, nascida do amor ao próximo para beneficiar alguém. Nos centros espíritas, pelo princípio filosófico-moral trazido pelo Espiritismo, de que tudo na vida tem a participação dos desencarnados, deve ser adotado o passe de origem mediúnica e, em determinadas circunstâncias, o passe espiritual. Então, se você estiver na casa espírita, hoje não é dia de passe, mas e daí? Se você mentalizar, por isso que nós temos que entender que aqui, né, na matéria, nós temos essa casinha aqui, simples e tal, mas do lado de lá, nós temos uma organização que tem hospital, lugar de atendimento, tem palestras, salas de aula, todos aqueles espíritos que são atendidos, né, que são socorridos aqui, porque nós estamos no astral inferior, então são socorridos aqui, eles ficam aqui, eles permanecem aqui nessa estrutura, do lado de lá, é óbvio, né? Então aqui é uma grande estrutura, um grande local no plano extrafísico. Tá? Por isso que eu disse que quando tem trabalho de passe, eles também são atendidos, eles também têm necessidades, eles têm necessidade de esclarecimento, então eles participam com a gente das reuniões. Né? Tá? Então, isso aqui, do lado de lá, é uma entidade enorme, que vocês nem têm noção do tamanho disso daqui. Então, a casa espírita deve se caracterizar como o local onde a ação e a participação dos espíritos é parte integrante e indispensável em tudo, inclusive nas próprias... Quantas vezes aqui fazendo uma palestra, tratando de um determinado tema, quando termina a exposição, pessoas vêm falar comigo e falam, nossa, mas parece que você falou tudo para mim hoje, porque eu estava precisando, era esse o meu problema. Eles intuem, eles sabem qual é a sua necessidade, eles sabem qual é o seu problema, e muitas vezes intuem para que aquele assunto seja tratado naquela hora, naquele dia. Às vezes o assunto nem tem nada a ver com o tema que está sendo abordado, mas entra como se fosse um gancho, e aí começa a falar uma determinada coisa que era exatamente aquilo que aquela pessoa estava precisando ouvir. Para vocês verem como tem, então, a influência do plano espiritual em tudo aqui dentro. Mas aqui é um local protegido do ponto de vista espiritual. Tem segurança lá fora, uma vez que nós estamos no astral inferior. Né? Então tem segurança lá fora, tem os mentores que trabalham na casa e assim por diante. Do ponto de vista prático, há também que se considerar que os encarnados não têm a visão global dos desencarnados sobre as reais necessidades. Então, tem muitos lugares, quem já frequentou outros centros espíritas, tem lugar que você entra na sala de passe e o passista pergunta qual é o seu problema, aonde dói, o que você tem, como se fosse ele que fosse te medicar. Então, infelizmente, falta compreensão em muitas casas. Nem todas as casas, né, fazem, não é por mal, nem nada, nem vão prejudicar, mas não está correto, não está preparado.
entendeu? Muitas vezes o plano espiritual faz sozinho, cuida daquilo lá. Então não cabe ao médium perguntar, até porque você não sabe referir aonde é o seu problema, muitas vezes. Então, você fala, eu ando com mal-estar, não sei o que acontece, não me sinto bem, e o que ele vai fazer? Então, ali não se trata, o médium passista não tem que perguntar nada para você. Não tem que perguntar onde está doendo, o que você está sentindo, e nem recomendar nada depois, que tem lugar que recomenda. Né? E número de passes, não existe isso. Isso aqui não é que nem antibiótico, precisa tomar 7 dias, precisa tomar tantos dias. Não é. Então veja quanta coisa tem, nós vamos ver, infelizmente por ignorância, não no sentido pejorativo, mas de ignorar, de não conhecer, de não entender como funciona. Sabe, vai indo naquela coisa prática, um vai, agora também quero ajudar, trabalhar, começa a dar passo, mas não sabe o que está fazendo. Não teve um curso de preparação para. E eu sei que tem isso. Então, essas necessidades nascem no espírito e se manifestam no corpo, de formas muito peculiares a cada pessoa, e muitas vezes os sintomas enganam quanto às causas. Portanto, a transmissão de fluidos dentro da modalidade espírita é o resultado da ação de 3 agentes: o espírito, o médium e o receptor do passe. Só que esse espírito não é qualquer um. É um espírito preparado, capacitado para intervir no perispírito. Normalmente são os mesmos espíritos? Nem sempre, nem sempre. Mas, em geral, tem uma equipe. Então, essa equipe que trabalha na casa. E olha que coisa interessante. Como é que funciona? Você pode ter necessidade de uma intervenção mais delicada no perispírito, que os espíritos que assistem àquela casa não têm capacidade para fazer, mas eles têm a quem reportar, entendeu? Então, uma vez constatada a sua necessidade, chama um. Por isso que existe a hierarquia. Né? Então, eu não tenho aqui esse profissional, mas eu sei onde tem, e eu requisito e eles trazem, então, aquele profissional capacitado para atuar naquela área. O espírito, o que faz cada um? Então, nós temos o desencarnado, o encarnado, né? Olha lá. O desencarnado, especializado no assunto, o médium passista e o receptor do passe. O espírito, o que o espírito faz? Tudo. Né? Participa combinando, qualificando e direcionando os fluidos a quem os recebe. Somente os espíritos dedicados ao tratamento por fluidos podem saber quais são as reais necessidades do receptor do passe. Não é qualquer um. Tá? Nas reuniões sérias, os espíritos que assumem esse trabalho têm características específicas de conhecimento, de postura moral, grandes recursos fluídicos, disposição em ajudar e grande amor ao próximo. São as características desses espíritos que trabalham nessa área. O médium. O que faz o médium passista? O médium participa oferecendo seus fluidos, como se fosse um doador de sangue, de leite materno. Então, ele oferece os fluidos que serão processados pelos espíritos. Então, da mesma maneira, você vai, doa o sangue, o médico vai ver qual é o seu tipo de sangue, se ele não tem contaminação nenhuma, se eu posso utilizar nele que está doente. Não é o doador que faz isso, não é? Então aqui é a mesma coisa, não é o médium passista que faz isso.
Às vezes o médium passista está doando um tipo de fluido que não é adequado para aquele indivíduo que está na frente. Então, o espírito aqui funciona como se fosse um banco de fluidos. Ele pega o fluido que você precisa e vai direcionar aquele fluido que você precisa. Ou vai transformar aquele que tem aqui naquele que você precisa, porque ele tem capacidade para fazer isso. Então, o médium participa oferecendo seus fluidos que serão processados pelos espíritos. Sua ação é de grande valor e importância. Senão você fala assim, né? Sempre tem essa pergunta, por que precisa de médium então? Precisa de médium, primeiro porque você tem que ter uma oportunidade de trabalhar para ajudar as outras pessoas. Começa daí. É uma oportunidade que você tem de ajudar. Segundo, porque nós temos fluidos materializados, uma vez que nós estamos aqui. E esses espíritos que estão aqui com necessidades, como eu falei para vocês, tem muitos aqui, precisam desses fluidos. Então, nós estamos possibilitando fluidos que eles vão utilizar para esses pacientes, para esses desencarnados. Então, sua ação é de grande importância e valor porque fornecem fluidos característicos mais animalizados que serão utilizados pelos espíritos. Não há necessidade do médium se preocupar em direcionar os fluidos para determinada região do corpo. Isso é outra coisa que a gente, infelizmente, ainda vê. O médium, primeiro ele pergunta onde é, você fala, é aqui no estômago. Então ele vem e faz como se fosse ele que estivesse fazendo o processo, e não é. Por que isso ocorre muitas vezes? Porque se confunde o médium passista com o médium curador. O médium curador é como se ele, vamos dizer, entre aspas, ele incorpora um espírito com todos esses conhecimentos que nós falamos, e ele, então, quem está atuando não é o médium encarnado, é o desencarnado que está usando o corpo do médium. Aí ele direciona. Mas não é o caso do médium passista, não é isso que vocês vão ver numa sala de passes. Então, na sala de passe, não há necessidade do médium direcionar os fluidos para lugar nenhum, não é ele que faz isso. Entenderam? Como não é o doador de sangue que determina para quem vai e a quantidade que vai e o tipo que vai. Então, essa é a função dos assistentes espirituais especializados nessa área. O receptor. E o receptor? O receptor, seja ele encarnado ou desencarnado, participa dessa ação conjunta através da sua vontade de melhorar a condição e a situação em que se encontra. Se você vier receber o passe, mas você não está com vontade de melhorar, de realmente obter a cura, ou não acredita, você não vai receber o passe. Porque para você receber, para eu receber uma intervenção, seja lá de quem for, eu preciso permitir, eu preciso abrir. Isso é uma proteção nossa, porque eu também posso fechar para receber coisa negativa. Se eu tivesse sujeito a qualquer um que aparece, como é que seria? Então, quando eu tenho que permitir, da mesma maneira que o indivíduo tem que permitir que o médico examine e faça um procedimento ou uma terapia, você tem que permitir que a entidade espiritual atue sobre você. Então, se você não tiver, primeiro, se você não tiver vontade de melhorar, então a sua não vontade de melhorar ele já percebe isso. Então, tá bom, então você vai ficar do jeito que você está.
E isso pode acontecer por você não acreditar no procedimento também. Se você não acredita, pronto, você já bloqueou a possibilidade. Porque você precisa estar aberto para isso para poder, então, ser efetivo. É como eu falei do placebo. Se até o placebo funciona, porque você acredita que aquilo está funcionando, né? Se você não acredita, pronto, não vai agir de jeito nenhum. Aí nem efeito placebo tem. Suas necessidades físicas e espirituais são determinantes da transmissão de fluidos que receberá. Geralmente, essas necessidades são mal ou incompletamente localizadas pela pessoa, porque não são apenas materiais. Se o receptor rejeita o passe, ele não o recebe. Aí está a função da fé no sentido de crer, de acreditar naquilo, de confiar. Eu tenho fé, eu confio naquilo. Então, tudo bem. Se você não confia, por isso que tem muita gente que vem, começa a participar, participa daí do atendimento de cura, da fitoterapia, e quer trazer gente, parente, conhecido para cá. Mas não adianta, se a pessoa não acreditar, você pode trazer quem você quiser aí, que não vai acontecer nada. Você fala, mas a pessoa, acontece milagre, os caras vão lá para Aparecida do Norte, para cá, para lá, que tem... Mas daí ela foi lá, ela tinha fé. Se você levar, só falar, vamos para lá, vamos comigo, a pessoa fala, não adianta, eu não acredito nisso aí, você não adianta você levar, não vai acontecer nada. É aí que Cristo falava, tua fé te curou. Você acreditar que ia melhorar com aquilo. É que nem o efeito placebo. Mas por que o efeito, por que tem o efeito placebo? Porque quando você acredita que vai melhorar, você já está transformando os fluidos que existem, o fluido cósmico universal é tudo. Ele está presente em todo lugar. Você transforma o fluido naquilo que você está precisando. Mesmo sem saber. Você não precisa ter o conhecimento técnico do que você está precisando. Ele é automático. Nós temos que começar a entender, quando a gente fala que são esses espíritos superiores, que Cristo participou da formação do sistema solar, da formação do planeta Terra, isso é mental. É pensamento, é força do pensamento. Ele pega o fluido cósmico universal e transforma na materialidade que precisa para formar o planeta. É assim que eles criam os sistemas estelares. É mental. Então, olha o poder que tem. Só que nós estamos em treinamento, nós estamos no prézinho. Nós estamos ainda no prézinho, nós estamos antes do prézinho, né? no jardinzinho. Nós estamos no... Então, nós estamos treinando para isso. Hoje, nós temos que treinar o nosso pensamento para, pelo menos, melhorar a si próprio. Já é difícil. Como é que eu vou poder atuar nos outros se eu não consigo nem comigo mesmo? Agora, imagine, se eu tenho a força, a possibilidade de transformar o fluido, que o fluido cósmico universal ele está presente em tudo, para fazer um sistema estrelar, mas eu tenho que estar naquele nível de conhecimento de como faz isso, de como transforma. Começa a perceber que a inteligência é importante lá na frente, que você tem que subir em moral, mas tem que subir em inteligência também. O dia que você tiver já a moral estabelecida, que você não vai prejudicar ninguém, não vai fazer nada com ninguém, vai estar dependendo da sua inteligência. Então essas entidades são super inteligentes.
Esses que ficam no plano espiritual, programando as nossas reencarnações, o corpo que nós vamos ter, eles são os verdadeiros engenheiros genéticos que sabem o genoma que você tem que ter. Que o seu perispírito atuando no genoma vai dar essa. Você lê o livro lá, Memórias de um Suicida, quando eles vão programar o próximo corpo que o suicida vai ter em função do que ele fez, aonde você, lá no plano espiritual, como suicida que vai reencarnar, vê o corpo que você vai ter na próxima existência. Nós estamos falando de inteligência que você não pode nem imaginar. Então nós temos que começar a entender que o pensamento realmente tem uma força, por isso que tem que ter, quando a gente fala força de vontade, o indivíduo vem aqui e fala assim, eu queria um remedinho para parar de fumar, parar de beber. Não adianta remedinho. O primeiro remedinho que tem que ter é vontade de parar, realmente, falar, eu não quero mais. Então aí é o primeiro passo. Eu, como todo jovem da minha época, que quando eu era jovem, né, naquela época tinha propaganda de cigarro em todo lugar. Não tinha jovem, praticamente não existia jovem que não experimentasse cigarro, porque era uma propaganda direta no cinema, na televisão, todo lugar, nego fumando e tal. Mas eu, graças a Deus, não me dava bem com cigarro, passava mal com aquela porcaria lá, né? Então, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Chega, não vou fumar mais. Estava com um maço de cigarro, peguei aquilo, joguei fora, e a partir daí nunca mais pus na boca. E ao contrário, hoje se tiver alguém fumando do meu lado, graças a Deus tem essas leis agora que em restaurante e tal não pode, porque é terrível, né? Então a primeira coisa que você tem que ter e falar, eu não uso mais. Pronto, aí sim. Aquele negócio de, não vai ser remedinho do mundo que vai fazer você parar de fumar, se você... Então é uma força realmente, a força de vontade. E isso vale para tudo, não é só para isso, para qualquer coisa, para o que você quer conseguir, você tem que ter força de vontade e ir atrás. Senão você não vai conseguir. Se na primeira coisa você já falar, não vai dar e tal,